Hoje, quarta-feira, dia 19 de fevereiro, sexta semana do tempo comum. Bom dia, cidade de Arcos, bom dia a todos que nos dão o prazer da sua sintonia. Sede para mim um Deus protetor e um lugar de refúgio, para me salvar, porque sois minha força e meu refúgio, e por causa do vosso nome me guiais e sustentais. Deus não nos trata como merecemos, segundo nossas falhas, pois guia-se por sua gratuita e infinita bondade, e nos propõe esse seu mesmo coração que tudo perdoa. União com Cristo, fortalecimento espiritual, confiança. Os outros cristãos devem constituir para você uma comunidade em que o serviço prevalece e em que todos devem beber da água do Espírito Santo. Como você contribui para isso? Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Salvador, vivam unidos com Ele. Estejam enraizados nele. Construam a sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês. E deem sempre graças a Deus. Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo, e não de Cristo. Pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. E por estarem unidos com Cristo, vocês tudo têm nele. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos 6 a 10. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Para estarmos unidos a Cristo, é preciso pensar e agir como Ele. Como Cristo agiria em determinado caso? O que diria? Em tudo o que fizermos, devemos estar unidos com Cristo e enraizados nele. O batismo nos permite essa intimidade. Como se diz na teologia, o batizado é filho no Filho, isto é, filho de Deus por adoção em Cristo. Podemos estar em Cristo. Uma árvore cujas raízes não são profundas ou estão apodrecidas, ocas por dentro, desaba quando se depara com o vento mais forte. Já aquelas que estão bem enraizadas no solo suportam qualquer tempestade e ventania. Cuidemos para não sermos pessoas levianas, sem raízes, porque qualquer revés balança nossa vida e nos faz entrar em desespero. De acordo com Jesus Cristo, aquele que constrói sua morada sobre a areia enfrenta grande ruína quando vem o vento e a chuva. Já a casa edificada sobre a rocha nada derruba. Confira Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 ao 27. Uma vida construída em Cristo, a rocha firme, nada abala. Por isso, vivamos unidos, enraizados, ligados a Ele, buscando o conhecimento e a sabedoria do seu Santo Espírito. Deus nunca amaldiçoa o ímpio, mas tudo faz para que se converta, e é paciente, pois espera dele conversão contínua progressiva. Natureza velha, paixão, compulsão sexual, mentira, cobiça, idolatria, inveja, ódio, raiva. Alguns vícios são químicos e evidentes, mas há outros que são mais discretos.
Reclamar e falar mal dos outros podem ser alguns deles. Você certamente tem os seus. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora livrem-se de tudo isso, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio. E que não saia de sua boca nenhum insulto ou nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes. Carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 5 a 9. Dê-nos força novamente, e assim o seu povo se alegrará por causa de você. Salmo 85. Natureza velha é uma expressão que não se refere à idade cronológica de uma pessoa, mas à sua índole pagã, ou seja, ao fato de não seguir os princípios cristãos. Neste conselho, o apóstolo Paulo se refere a antigamente, mas é inegável que esse estado de impiedade é coisa que se estende até nossos dias. A imoralidade sexual, por exemplo, leva muitas pessoas à perdição. Sempre recebo partilhas como sacerdote sobre esse assunto e o sentimento de todos aqueles que a praticam, sem exceção, é descrito por palavras como vazio e nojo. O sexo pelo sexo não alimenta a alma humana porque ela é carente de sentido. Finge oferecer plenitude, mas essa promessa se esvai num segundo. Do mesmo modo, as paixões, isto é, nossos sentimentos mais exacerbados, comprometem a nossa capacidade de raciocinar, tornando-nos intransigentes, reativos, avessos ao contraditório. Defender com fervor uma causa ou afeto pode ser louvável, mas não podemos nos fechar ao diálogo com aqueles que pensam diferentes de nós e dominá-los apenas porque compartilham de outra visão de mundo. Comportamento agressivo, conversas vazias e indecentes, mentiras são indícios de que ainda estamos sob o domínio da velha natureza. Nesse estado, vemo-nos comandado por desejos maus. Sabe aquele ditado que diz: bela viola por fora, pão bolorento por dentro. Ainda que não verbalizemos, Deus sabe o que vai em nosso íntimo. Devemos tomar sempre muito cuidado com a cobiça, não apenas aquela da qual somos alvos, mas sobretudo a que alimentamos dentro de nós. Desejar algo ardentemente a ponto de dividir o coração entre Deus e as coisas terrenas é sinal de idolatria. Ao cobiçarmos as conquistas de alguém, pessoais ou profissionais, estamos substituindo a lei e a palavra de Deus pelo sentimento de admiração excessiva dirigido a um ídolo, que pode ser o casamento do vizinho, o cargo de um parente em uma multinacional, o que for, etc. Se não for eliminada, a cobiça pode abrir espaço para sentimentos de inveja e ódio, a ponto de gerar ações deliberadas para derrubar o outro. Há pessoas que odeiam gratuitamente e sentem raiva até do amor manifestado por terceiros.
vivem em estado permanente de cólera, vociferando insultos. Busquemos sempre a linguagem do amor e a transformação em Cristo. Nossos desejos desordenados são apenas promessas vãs. A promessa do Senhor, sim, é capaz de nos dar sentido e plenitude. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo vos dê do saber o Espírito, para que conheçais a esperança reservada para vós como herança. Ó Deus, que prometeis permanecer nos corações retos e sinceros, concedei-nos por vossa graça viver de tal maneira que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Primeira leitura do Antigo Testamento, livro do Gênesis, capítulo 8, versículos 6, 13, 20 ao 21. Salmo 115, e nos convida a rezar. Ofereço ao Senhor um sacrifício de louvor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Ofereço ao Senhor um sacrifício de louvor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Ofereço ao Senhor um sacrifício de louvor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade de Sião. Ofereço ao Senhor um sacrifício de louvor. O Santo Evangelho, escrito segundo Marcos, capítulo 8, versículos 22 ao 26. Assim está escrito: Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, pôs as mãos sobre ele e perguntou: Estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: Estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam. Então Jesus voltou a pôr as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: Não entres no povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Santo Evangelho que ouvimos escrito segundo Marcos, capítulo 8, versículos 22 ao 26, nos ensina a palavra do Senhor. Um cego foi curado por Jesus. Sua cura nos traz uma grande lição, como muito serviu aos discípulos. Mostra-nos o quanto é preciso caminhar na fé e progredir na compreensão da pessoa de Cristo. Quanto mais o compreendemos, mais saberemos distinguir as coisas. Temos de ser muito pacientes, pois nem tudo depende de nós. Jamais nos bastamos a nós mesmos. Por isso, é triste e difícil conviver com o autossuficiente. Eles comeram e beberam à vontade. O Senhor satisfizera os seus desejos. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Moderação, equilíbrio, consciência, prudência, sobrecarga, ansiedade, insegurança.
Você tem seus limites sempre diante dos olhos? E como pode querer ser humilde desse jeito? Meu filho, não se encha de coisas para fazer. Se exagerar, acabará cometendo erros, e mesmo se correr, não chegará. Há pessoas que trabalham, se afadigam e se atropelam, e apesar de tudo, estão sempre atrasadas. Livro do Eclesiástico, capítulo 11, versículos 10 e 11. Muitas vezes, tomados pela ansiedade, por insegurança e também pela empolgação momentânea diante de novas oportunidades, assumimos tarefas em excesso. Na ânsia de entregar tudo ao mesmo tempo, esquecemos da importância do filtro e do foco. Filtrar significa separar o joio do trigo, identificar o que realmente importa e o que nos faz bem. Feito isso, é necessário focar sua atenção para que sua entrega saia a contento. Isso vale tanto para o ambiente corporativo e comunitário quanto para a vida em família. Devemos estar por inteiro naquilo que precisamos fazer. Ou vocês acham que Jesus e São José trabalhavam atrapalhados em sua oficina de carpintaria? Não se pode abraçar tudo. Quem faz isso acaba não conseguindo concluir nada. Ter consciência dos próprios limites nos torna prudentes em nossas escolhas e nos faz serenos para realizarmos bem o que está ao nosso alcance. O próprio Jesus fez os discípulos descansarem, lembra? Quando nos sobrecarregamos de coisas, a qualidade da entrega cai e, além de nos frustrarmos, também prejudicamos quem conta conosco e espera o melhor de nós. Isso é clara falta de caridade, pois os outros precisam de nós também. Não é saudável gastar todo o nosso tempo querendo fazer tudo de uma vez e com isso negligenciarmos a família, o lazer, a companhia de amigos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.